Olá, bom dia! Quem é que está aí? Tudo bom, Marina? Ana Paula? Que privilégio ter você conosco. E eu quero saber quem é que está aí nos assistindo, porque eu acredito que quem viajar conosco agora, quem se desafiar e do começo ao fim conosco, nos acompanhando, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a tua vida vai ser transformada e que você também vai ter a oportunidade aqui de se instrumentalizar, de você se capacitar para estourar das caixas que a vida vai colocando sobre nós. Então hoje nós vamos falar com a Fátima Quant, e ela é uma mulher que eu não tenho a menor sombra de dúvidas que foi uma pessoa que estourou muitas caixas, que se humanizou muito no tratamento com o filho, na forma que ela dialogava com a vida. Então eu me sinto muito privilegiado de estar compartilhando falas que eu acredito que vai ser antídoto para todos nós. A Júlia tá falando, a Fátima é uma musa, que bacana, que é fato, é real. E eu espero que todas e todos saiam daqui com essa sensação, com essa vivência e com essa experiência. Então vocês convidem pessoas para participar dessa live, chame, participe, interage, que é assim que a gente... é assim que você mostra que nós estamos caminhando e indo ao rumo certo, tá bom? Então, o tema hoje é a mulher fora da caixa, que é um tema que nós já falamos um pouco aqui, e eu espero que a gente possa aprender aqui juntos, tá bom? Então, obrigado por participar, obrigado por estar aqui. E eu vou chamar ela para que a gente possa iniciar a nossa live juntos. Deixa eu ver onde ela está aqui. Fátima, aqui, enfiar, concluído. E here we go. Bem-vindos, convide, participe, interage. Que esse é o seu momento, esse é o nosso momento. Autismo Igreja, legal. Acho que foi no ano passado, né? Que Sim. o tempo corre e eu estou muito feliz de você ter me convidado, porque eu adoro falar com você. Você sabe disso, né? Se tem alguém que conhece o coração da mãe e não é mulher, esse alguém é o psicólogo Adilson. Boa tarde, bom dia, gente, né? Aqui já é tarde, para vocês é dia. Bom dia e muito obrigada por estarem aí ouvindo a gente, tá? Bom, Fátima, eu já quero iniciar o nosso bate-papo, porque eu sei que você transmite uma energia, uma positividade, assim, que é imensurável. E como, de fato, eu atendo mães, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, das pessoas que foram afetadas pela tua escrita, tua fala, pela tua vivência. E nós também sabemos, minimamente, o quanto muitas mulheres estão morrendo dentro de outras mulheres. Quantas pessoas estão morrendo dentro de outras pessoas. E aí, eu queria iniciar esse papo perguntando quais foram as suas caixas que, de uma certa forma, a sociedade colocou te encaixar e que você teve que estourar, que falou, não é para mim, não é isso que eu quero, não importe o que o outro pense, diga e fale ao meu respeito, o que importa é como eu me enxergo, como eu me percebo e como eu me sinto. Então, eu quero iniciar isso como um antídoto para essa pergunta, para que a gente possa, de uma certa forma, visitar o coração de cada
pessoa que está aqui nos assistindo e que está aqui conosco. Oh, Dilson, obrigada. Que pergunta necessária, que pergunta importante. Por quê? Porque é isso, é saindo fora dessa caixa, que todo mundo fala, tem que pular para fora da caixa, mas como é que se faz isso? A minha resposta, Dilson, espero que entre no coração de todo mundo, é isso, é não se agarrar ao que a sociedade está dizendo sobre o autismo, sobre os nossos filhos. Agora eu estou falando para a mãe, para o pai, que acaba de receber o diagnóstico, né? E que a gente ouve tudo aquilo que vem junto com o diagnóstico do autismo. Tudo que nossos filhos não estão podendo e que vai ser muito difícil poderem. No meu caso, foi um prognóstico terrível, não vou entrar em detalhes, mas a única coisa que eu tinha era ali, era o meu filho, era um ambiente até muito, na época, hostil, porque não tinha conhecimento, a gente não tinha internet, a gente não tinha esses eventos que tem hoje em dia para ter conhecimento. Então, eu tive que dar esse pulinho fora da caixa. Eu olhava para o meu filho, eu via uma criatura que eu amava, que eu me julgava no fogo por ele, e uma porção de gente me dando pêsames, como se ele tivesse morrido, querendo que eu achasse que aquilo era o fim do mundo, querendo não, mas agindo como se eu tivesse que achar que era o fim do mundo. E eu percebi que que eu era a única pessoa do meu filho, a única pessoa que estava ali com ele 24 horas por dia. A família, né? Minhas filhas, meu marido também, mas eu como a cuidadora principal mesmo, aquela que acordava com ele e botava para dormir, ficava junto, né? E dormia junto por um bom tempo. Eu era a pessoa que tinha que soltar os preconceitos da sociedade. Eu achava que a sociedade esperava que eu fosse uma mãe triste, uma mãe que se vitimizava, uma mãe que não se cuidava, uma mãe que ia chorar pelo resto da vida, porque o autismo é para o resto da vida. Mas eu não queria isso, Adilson. E eu sempre digo, quando eu falo com as mães, eu boto mesmo assim a mãozinha de um lado, eu tinha o autismo doidinho para sempre, do outro lado, eu tinha o meu desejo de ser feliz. Okay. De qualquer jeito. Então, eu tive, né, que fazer esse pulo para fora da caixa. Eu comecei colocando mesmo no papel todas as qualidades do meu filho. O que ele me fazia sentir de bom, né? O que ele fazia que alegrava o meu dia. O que eu fazia por mim que alegrava o meu dia. Como eu podia continuar sendo a Fátima e não só ser a mãe do autista, né? Que a gente é o tempo todo, mas eu queria também continuar a me amar, eu queria continuar a ter carinho por mim. E aí eu fui encontrando aos poucos as ferramentas para fazer isso, né? A primeira delas é o conhecimento, é a gente buscar conhecimento para poder ajudar o nosso filho, que é a pessoa realmente mais importante naquele momento, a pessoa que precisa de mais ajuda, digamos assim. Todos os filhos são importantes, né? Tenho 3. E depois foi encontrando pessoas que me colocavam para cima também. Não só as pessoas que achavam que eu tinha mesmo que ficar, né, naquela coisa de mãe de autista e de muito vitimismo. E eu nem vou dizer que isso está errado, Adilson, porque é natural a mãe de autista se vitimizar. Eu mesmo já me vitimizei muitas vezes e não me arrependo. Faz parte do processo. Agora, o que não é muito bom é a gente abraçar o papel de vítima. Aí é outra coisa, né? Uma coisa é o direito de desabafar, de se sentir vítima em determinado momento do dia. Entendi. Outra coisa é a escolha da gente não ser vítima 24 horas por dia. Então, foi mais ou menos desse jeito.
Grace, um beijo para você. Tô vendo aqui a lindinha da Grace da Rotina Beauty entrando. Deve ter entrado mais amigo, mas eu tô focada. Eu acho interessante, ô Fátima, porque assim, como a gente escolheu o tema caixa, a gente vê que, por exemplo, tem mãe que ela entra dentro da caixa da vitimização e ela faz dessa caixa a sua morada, o seu estilo de vida. E aí muitas acabam se viciando na vitimização, se viciando em reclamar, se vicia na autoflagelação, Uhum. na autocrucificação. Então, a gente vê muitas mães se autoagredindo, porque elas têm uma verdade incerta que ela não pode ser uma pessoa, ou uma mãe, ou uma mulher boa por ter o filho que teve. E seja por ideia de religião, seja por coisas que ela ouviu falar. E eu sempre digo que o afeto afeta, não é uma escolha falar, olha, isso não vai me afetar. Quando Uhum. eu falo isso, quer dizer que eu já fui, de uma certa forma, afetada. Agora, o que eu acho interessante é que você conseguiu ter esse discernimento. Se esses sentimentos que eu estou sentindo, eles são meus, ou se eu estou sentindo aquilo que é do outro, que é do meu filho, mas que não necessariamente é meu. Às vezes eu falo que nesse momento de pandemia é inevitável a gente não estar triste pelo fato do que está acontecendo no mundo Uhum. real, muitas mortes, parece que tem um espírito, parece não, que tem um espírito de morte no Brasil e Uma que eu sombra, né? entendo o quanto isso nos afete, mas eu entendo que esse sentimento não é meu. Você teve esse discernimento e foi isso também que fez com que você desse esse salto para a tua vida? A outra excelente pergunta. Tive sim, Adilson. Não foi rapidinho, não, tá, gente? Não foi descobrir o diagnóstico e já ir fazendo e superando tanta coisa, não. É um processo. O Edinho tem 24 anos. Isso quer dizer que eu estou há muito tempo, né, nesse processo de aceitar a vida do jeito que ela é e fazer o melhor possível dela todo dia construindo alguma coisa, porque se tem uma coisa que esse ano, aliás, que o ano passado já nos ensinou, é que a gente está se reconstruindo, a gente tem o presente e estamos reconstruindo o futuro juntos. A gente não está sabendo mais, não está podendo mais planejar nada para daqui a alguns meses ou anos, porque a Covid mostrou isso para a gente. Então, se a gente colocar isso na cabeça de como é importante encarar cada dia como um presente, a gente vai tendo essas escolhas de usar aquele dia para ser o melhor que puder, para fazer o melhor que puder, para sentir coisas boas. Eu queria muito sentir coisas boas. E eu sentia coisas boas quando eu estava com os meus filhos, os três, as duas sem autismo e ele com autismo. E eu sentia coisas ruins sobre autismo quando eu estava na sociedade não inclusiva, ainda mais né, excludente do que hoje em dia. Sim. E tudo isso mexia comigo. Eu queria levar o que eu senti em casa para a rua também. Então, foi assim que eu fui começando também a trabalhar, né, na conscientização, a falar sobre autismo, para as pessoas entenderem mais. Porque uma coisa é encontrar alguém no meio da rua, vendo meu filho se comportando daquele jeito impossível e querer mesmo, né, sair de perto. Outra coisa eram pessoas, até então, também conhecidas ou não amigas, mas visitando a nossa casa e vendo que o Edinho não era também tão ruim assim. Autismo também não era tão ruim assim, porque estavam conhecendo o Edinho no ambiente dele, onde ele se sentia mais à vontade. Então, tudo isso mexeu muito comigo, sabe, Adilson? A vontade de saber que algo era para sempre, o autismo, mas também saber que eu podia escolher fazer alguma coisa de bom com aquilo que era definitivo, né? Tentando melhorar, tentando fazer o meu filho evoluir e evoluindo também como pessoa.
inclusive tentando entender quem não entendia o autismo, me colocando Bacana. no lugar da sociedade, porque a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente ri, né, ironiza, Sim. faz uma brincadeira, repudia, sai de perto, porque não conhece. Por isso que a conscientização não pode parar, por isso que é Legal. bacana conhecer. Fátima, eu não sei, eu queria que hoje as pessoas veem o Edinho dirigindo, o Edinho cozinhando, e Sim. parece que sempre foi essa harmonia, essa sintonia dentro do seu próprio lar, dentro da instituição familiar. Hoje, Uhum. no Brasil, as instituições que visam tratamento para as crianças, eles não estão minimamente preparados para receber as mães. As mães vivem o processo de tratamento dos filhos de uma forma muito desumanizada, muito Uhum. desrespeitosa. Você acredita que o país que você está fez também uma diferença por ser uma cultura diferente, por ter um olhar, uma lente de contato de outra cor? Você acha que tudo isso influenciou? É, eu acho uma pergunta difícil, sabe por quê, Adilson? Eu tenho, assim, o Brasil e a Holanda são muito diferentes no que se refere a autismo. Há políticas públicas, para começar, né? É fato. E a cultura. A cultura do holandês é a coisa é assim, vou pegar e vou fazer. No Brasil tem também muito sofrimento, muito amor, muito sentimento, né? Nós brasileiros, que eu me incluo também, somos muito emotivos. E Sim. ao mesmo tempo que tem tanto sentimento, olha o paradoxo, a contradição, né? Eu vejo menos acolhimento é, oferecido por pelas entidades, né, os órgãos públicos, do que aqui na Holanda, que são até mais frios, mas que Hum, proporcionam a toda a família o acompanhamento, o acolhimento, porque existe uma criança com autismo dentro daquela casa. Então, tem cursos gratuitos em qualquer cidade para irmãos autistas, que a gente chama de bruxas. Bruxas, que é bru, de irmãs. É o curso de bruxas, que é para irmãos de autistas. E o curso de acolhimento de pais, coach parental, só para pais, tudo gratuitamente. E no Brasil, o que eu vejo é isso, esse acolhimento que essas associações maravilhosas fazem, entre outras, né, a Reunida, da qual eu faço parte, nós estamos com um projeto lindo saindo aí, graças também a Cláudia Moraes, a Luciana Serpa, nossa, tem tanta gente incluída, a Julie Udione, que é a grande acolhedora, a gente está fazendo o projeto Te Acolher, dar reunida para ver se o que a gente tem aqui na Holanda a gente consegue levar para o Brasil. E uma frase que eu sempre uso, é um quote meu, quem acompanha os meus textos deve saber, é que ninguém tem autismo sozinho. Então a família toda tem, a casa, quem está ali na casa tem alguma coisa e precisa de acolhimento. Então, respondendo a tua pergunta, eu vivo mais ou menos sem querer, né, automaticamente comparando no Brasil, na Holanda. Eu não tive esse acolhimento na minha época e depois disso muita coisa mudou e os pais de hoje em dia têm. E no Brasil está começando com quem? Com a gente, com os conscientizadores, com ativistas, com os psicólogos mais dedicados. E seria tão lindo se fosse algo, né, dos nossos órgãos públicos, se fosse uma política pública de acolhimento para toda a família. real, muito bom. O Felipe, ele comentou aqui, Felipe, é, amor que até meu, na África tem muito acolhimento com as famílias. E você sabe que eu morei um tempo na África e eles entendem a conexão, inclusive com as plantas, com os animais, com o barro.
Eles falam quando você perde o contexto, quando você perde a conexão com a natureza, com o barro, você perde a conexão com a tua própria alma humana. Que lindo. Então, eu digo que é uma frase minha que eu falo, o melhor tratamento do autista começa no não autista. E quais são os não autistas? É justamente, sabe, são todo mundo que não tem o autismo. Uhum. Sabe, o tratamento, eu falo que a cura começa no autocuidado. Quando Sim. você começa no autocuidado, no autorrespeito, correspondendo ao amor próprio, então eu vejo que no Brasil, se uma mãe ela chega com o seu filho autismo e tem outras mães, se essa mãe ela tem uma aparência bacana, se ela está com o cabelo feito, se ela está bem vestida, outras pessoas vão olhar e falar: essa mãe não cuida bem do filho dela. Olha como ela, olha a Fátima como, não, tem alguma coisa errada, porque associa que a melhor mãe é aquela que está sangrando, é Uhum. aquela que está sangrando. Então, e olhando para você hoje, depois de 25 anos, depois de ter um adulto, você olha assim e fala: meu Deus, por que você conseguiu ter essa visão, teve esse exercício de lidar com seu filho muito diferente das pessoas que ainda a gente vê sofrendo aqui e acha que esse sofrimento é o melhor tratamento? Qual foi esse insight? Você falou: não, eu não quero entrar nessa caixa de angústia, de sofrimento, porque eu acho que eu sou mais do que tudo isso. Onde teve esse insight? Excelentes perguntas. Olha, Dilson, foi, na verdade, exatamente, foi quando eu tinha 4 anos. Eu passei 4 anos também é, me ignorando a pessoa que eu era. Sempre fui, né, assim, gostei de fazer o cabelo, me arrumar, é, enfim, cuidar de mim, ainda depois de mãe, das meninas. E com o Edinho, eu cheguei a pesar, eu tenho 1,70, eu cheguei a pesar 48 quilos, sempre falo isso, né? Minha tendência é mais para de estresse, é mais para emagrecer. E foi quando o meu marido mesmo falou: você não está bem, você tem que ir ao médico, você tem que se cuidar. O médico achou terrível, né? Disse que eu tinha que melhorar. E na época eu estava mesmo definhando, eu estava esgotada, eu não dormia, eu não comia. Então, eu não estava cuidando de mim porque eu achava que eu tinha que cuidar extra. Claro, tinha não. A gente cuida mesmo porque a gente ama os nossos filhos, mas eu estava esquecendo também de mim. Eu não estava sendo legal comigo, como eu falei antes. E quando a Jean fez 4 anos e que eu tive assim um breakdown, né? Não foi um surto, uma crise, mas foi um período em que eu não estava conseguindo enxergar mais nada à minha frente, não estava vendo o horizonte, né? Como a gente diz na Holanda, é um bosque cheio de árvore e a gente não vê mais a flor. E, e foi quando eu tive algo, deu uma coisa na minha cabeça, eu falei assim: eu não quero ser essa pessoa. Meu marido fez uma foto de mim, ele mostrou para mim: olha como você está magra, você não ri mais, você não, né? Eu sempre fui animada para cima. E aí foi um wake-up call, né? E mais tarde eu escrevi, já há anos que eu escrevi aquele texto sobre a sanidade mental das mães e como é importante colocar a máscara de oxigênio. E foi quando eu coloquei a máscara que eu vi que o Edinho não perdeu tudo por isso. Eu não precisava ficar também 24 horas só do lado dele, mas me lamentando, né? Por dentro, sem me lamentar em palavras, eu me lamentava por dentro. Por dentro, era a minha expressão corporal para ele, com certeza. Então, eu estava fazendo mal para ele, estava fazendo mal para mim. Depois disso, olha, Adilson, em 2000, um mundo novo se abriu para mim. Foi quando eu achei que eu precisava também ter um espaço para poder
respirar, eu precisava relembrar a pessoa que eu era, a pessoa alegre, né? De antes de casar, a mãe das meninas tão tranquilas, porque eu tive realmente muita sorte. As minhas meninas sempre foram quietinhas, obedientes. Eu nunca tive trabalho com o filho até o Edinho nascer, né? Ele era assim o oposto, ele tinha autismo severo. E foi aí que tudo começou a andar, sabe? A andar para cima. Eu fui assim chamada à realidade de que eu precisava cuidar de mim. Eu melhorei, eu vi que ele não estava perdendo nada, pelo contrário, o tempo juntos estava, é, em termos de qualidade, estava melhorando. Porque Ok. tem isso, também falo para as mães, não é você ficar em casa, deixar o trabalho por causa do seu filho autista, se você vai ficar o tempo todo triste ou com o celular na mão, e ele só repetindo a Peppa Pig 300 vezes por dia, sabe? Não é isso. A mãe presente, ela pode até trabalhar fora, mas quando ela está com o filho, ela está conectando, ela está com ele, mesmo que ele seja como o Edinho era, né, no início, mais severo, não interagia comigo, mas ele estava sentado do meu lado, ele estava Nossa. fazendo o que eu fazia, né? Eu fazia porque eu estava tentando, aí eu já tinha feito alguns cursos, já estava tentando aprender, né, o que era atenção, eu já estava entendendo o que era a atenção compartilhada, já estava tentando entrar naquele mundinho dele, e aí ia trabalhando do lado dele, até que foi começando aquela interação, a imitação dele, enfim. E hoje em dia ele é autista leve, né? Que todo mundo que me acompanha sabe. Ele caminhou no espectro, vou deixar aqui claro, sabe, Adilson, porque Aham. muita, teve muita polêmica sobre sair do espectro. Eu nunca disse isso, Edinho nunca sai do espectro. Ele é autista, mas ele caminhou. Ele está no lado mais leve. E eu acho que, às vezes, Fátima, primeiro eu quero falar que os seus textos, ele tem uma fórmula de aproximar as pessoas, Ai, sabe? que bom você falar isso. Então, e uma outra coisa que você nos deixa aqui, eu acho que muito claro, muito nítido, e eu quero repetir isso para que não haja dúvida, que a cura desse processo da Fátima foi pelo autocuidado. E o que eu percebo na tua fala é que você fala assim, olha, eu me comprometi com a minha saúde, eu comprometi com o meu corpo, eu me comprometi com a minha alma, eu não aceitei apenas partes minha. Eu me abracei por inteira. Eu me olhei essa questão holística da totalidade de quem eu sou. Então, eu acho que isso que você está falando aqui, isso que a gente está compartilhando, é uma é, é de um não tem expressão, não tem palavra, porque isso aqui salva vida. A palavra, ela mata. A palavra, ela pode vir vazia. A palavra, ela pode estar oca. A Sim, palavra, inclusive, ela pode estar morta, mas a palavra, ela revivifica. A palavra, ela renova. A palavra, ela cria. Quando a gente vê Gênesis, capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, lindo. eu vejo muita luz saindo da tua boca, saindo da tua vida, saindo dos teus poros. Ai, E eu que espero lindo. que as pessoas que estejam aqui possam receber essa luz que você emana, Fátima. Amém, E amém. tudo isso não é para somente para te prestigiar, mas é que para também te motivar a continuar fazendo o que você faz. Porque Tem. isso que você faz não tem preço. Isso que você faz não se compra na farmácia, não se vende na instituição. Isso você traz da alma. E é por isso que faz tão bem com excelência. Oh, Deus, que coisa linda. Estou emocionada. Muito obrigada. Porque quando eu falo com as pessoas, quem está falando é aquela pessoa que passou por aquilo.
Quem me conhece há pouco tempo, ou só dos textos, né, mais positivos, e vê o Edinho tão bem, estudando na faculdade, sem problema, sem medo, sem isso, sem aquilo, acha que sempre foi assim. Não foi. De novo, é um processo. Ele foi diagnosticado em 1999, no século passado, sem internet, sem nada. Eu sofri muito, sofri no sentido de sofrimento mesmo, e também por não ter tanta coisa que mais tarde foi se tendo. Então, quando uma mãe diz como ela está se sentindo depois do diagnóstico, ou de 3, 4 noites seguidas sem dormir, ou com a seletividade alimentar do filho, ou com os surtos, as crises, se eu falar eu te entendo, é porque eu entendo, é porque eu passei por isso. Quando eu não entendo alguma coisa, eu acho que eu posso imaginar. Quando eu Ok. senti, eu entendo. Então, tudo que eu posso falar é aquilo que eu também passei. E como, né, eu consegui soltar ou superar. Não serve para todo mundo, porque é isso, Adilson, nós somos todos, graças a Deus, né, diferentes. Todo mundo está com a sua vida diferente, com o estilo de vida também diferente. E nem sempre o que eu falar vai servir para todo mundo. Mas eu Uhum. acho que uma coisa universal, sabe, para todos, é que nada é tão ruim que seja ruim para sempre. Tudo Porque passa. não é, não é verdade? A gente Uhum. tem que ver aquela luzinha que está ali no fundo do poço. Tem uma luzinha e a gente vai se concentrar, a gente vai procurar por ela, e é ali que a gente vai encontrar o caminho para sair do poço. Então, Perfeito. é, não ser fatalista, achar que é para sempre, já é uma grande coisa. E isso eu acho que eu posso falar para todo mundo. É para saber que o livro do Teia, na verdade, é um livro aberto, ele vai se escrevendo todos os dias. Hum, Depois interessante. depois de tantos anos é que a gente pode voltar e olhar para trás, né? Então, Ótimo. é mais ou menos isso. Eu acho que as mães podem sim ter essa esperança, porque sem esperança também ninguém está vivo. Exato. Eu sei que tem muita gente que diz, mas não é assim para todo mundo. Não é, não é assim para todo mundo. E ninguém pode dizer o que é fácil ou o que é difícil para uma mãe, né, que está sofrendo com o autismo do filho. Mas a gente sempre pode pedir para ter um pouquinho de esperança, para encarar cada dia como uma oportunidade de tentar ou de fazer alguma coisa que ela ainda não tentou, ou tentar alguma coisa para ela mesma, né? Perfeito. Repente, Perfeito. uma nova profissão, um novo hobby, alguma coisa que levante a adrenalina, né, para o lado positivo, aquela coisa Sim. gostosa de estar fazendo algo criativo. E aí, de repente, ela está bem. E se ela está bem, ela pode ter mais vontade né, de ter essa conexão com o filho, de conseguir alguma coisa que ainda não conseguiu. Não sei. Estou aqui especulando como pode, mas sempre tem uma oportunidade. E é Exato. atrás dessa oportunidade que eu sempre fui e que eu digo para as mães irem também, né? Exato. E eu acho assim, em contrapartida do que você está dizendo, porque muitas pessoas ainda que estão nos assistindo ou que vai assistir essa live, poderia se perguntar por que eu ainda aceito muitas coisas que eu sei que está me destruindo. Por que será que eu aceito essa coisa que está me corroendo, que está me oprimindo, que está me ofendendo? Sabe, porque há muitas mães que eu atendo, eu até pergunto isso, né? E elas falam assim, Adilson, mas é por causa da culpa. E eu falo, bom, mas essa culpa, ela é um programa de autodestruição, essa culpa, ela bloqueia o seu crescimento, essa culpa te murcha. Então, vamos falar sobre ela, vamos esmiuçar ela, vamos desfragmentar ela, para que você remova ela, para que você saia dessa caixa da culpabilidade e se responsabilize
pela tua vida e pela tua história. Porque quando você olha a tua história de vida, você olha também para a história de vida do teu filho e você entende que são histórias diferentes. Que a vida dele é a vida dele e ele vai para a vida dele com as deficiências dele, com a inabilidade dele, com a incapacidade dele, e você vai com as suas. Exatamente. Exatamente. E, Adilson, eu vou dizer uma coisa, você falando isso, me lembra de algo que me fez soltar a culpa. Porque toda mãe de autista traz alguma culpa, né? Principalmente no início. A gente sempre acha que a responsabilidade foi nossa de alguma maneira. O que me ajudou a livrar da culpa foi quando eu entendi que eu estava me acorrentando ao passado. A Fátima que não tinha a informação que ela tinha, a Fátima que não tinha a maturidade que ela tinha, a Fátima que não tinha tanta coisa que depois ela passou a ter. E que talvez eu terei, né? Se Deus me permitir viver mais anos, eu ainda vou ter, porque é um aprendizado constante. E não é só clichê, né? A vida é um aprendizado, todo mundo fala isso. Mas vamos viver esse aprendizado. E a gente nunca aprende uma vez. Por isso que eu repito, todo dia é dia de se fazer uma escolha, de escolher tudo aquilo que aconteceu e que eu me sinto culpada, que não foi bom, eu posso mudar? Não posso mudar porque aconteceu. Eu posso mudar para o futuro? Eu vou tentar. E vai começar hoje. A cada dia a gente vai começar. É que nem uma dieta. E se você errar um dia e recorrer naquele erro antigo, porque, né, a nossa mente é incrível, é cheia de truques, e ela sempre puxa a gente para aquela zona de conforto, aqueles vícios, como você falou, né, de se sentir vítima, coitada, triste. No nosso interior, a gente pode até pensar isso, e mesmo depois de se achar que está empoderada e bem, né, vem a mente e puxa a gente de novo. Ah, não, você. Se a gente está ciente de que isso existe, a gente já está controlando alguma coisa, a gente já está controlando a mente. Ainda que a minha mente me engane, ainda que a minha mente me traia, eu não vou sucumbir. Foi no passado, né? Muito Hoje bom. eu quero ser diferente. E amanhã eu vou dizer a mesma coisa. Hoje eu quero ser diferente. E depois da manhã, hoje eu quero ser diferente. Eu ainda não estou morta, eu quero ser diferente. Eu vou errar 1 milhão de vezes, Adilson. Eu já falhei muito. Todo mundo vê a Fátima vitoriosa, eu já falhei muito. E eu falhei tanto que eu pratiquei pra caramba. Um dia deu certo. A gente só precisa de um dia para dar certo. Que aí as 100 vezes que a gente falhou vão ficar lá atrás. Você concorda? Show. Sem dúvida. Tem uma frase que eu digo que assim, que nós temos uma mente demente que mente constantemente, viamente para nós. Amei! É verdade. É verdade. Mas eu acho que você tá nos ensinando aqui hoje, e essas pessoas que estão aqui nos assistindo, e aquelas que vão passar por aqui, para a gente aprender a excluir tudo que é desnecessário na nossa vida, na nossa jornada. Isso. Fazer uma faxina, né? Em Exa- é desnecessário. E a gente guarda aquela bagagem cheia de sofrimento, humilhações. Tudo isso vai pesando demais. E chega um ponto que a gente tem que dizer: olha, apesar de tudo isso, eu vou parar, eu vou soltar essa mala, eu vou abrir essa mala e eu vou tirar o que está pesando. O que não é meu, o que não O me que vai. pertence. Porque a gente traz. Perfeito, Adilson. A gente traz muita coisa que também não é nossa. Aí é quando eu volto ao início, né, do meu papo, que a sociedade esperava um tipo de comportamento meu que eu não queria mais dar, sabe? Eu não queria ser a mãe de autista, uma mãe de autista triste, uma mãe de autista, uma mãe de pessoa com deficiência.
eu não precisava ser coitada, porque todo mundo acha que mãe de uma pessoa com deficiência é coitada. E não é. A gente talvez seja em alguma, né, alguma pedaço da vida, porque quem nunca foi coitado, né? Ninguém é vencedor todo dia. A gente tem nossos momentos de fracasso. Mas eu não queria ser assim todo dia. Eu não queria ser uma pessoa fracassada. Eu queria ser um ser humano que fracassa, porque faz parte da vida, mas eu queria ser uma pessoa, principalmente, que conseguisse quebrar esses paradigmas, sabe? Essa expectativa da sociedade de que não ia dar certo, de que você não deve fazer isso, tem que fazer aquilo. É preciso também uma certa teimosia. E o engraçado é isso, é que eu não sou uma pessoa teimosa. Quem me conhece sabe, eu não tenho uma personalidade teimosa. Eu sou de touro, mas eu não sou teimosa. Mas se tem algo em que eu coloco foco e que eu vejo que não tem outro jeito, aí é ali que eu vou. E eu foquei de que a vida era muito longa, que a vida não é curta não, ela é longa. Ela é muito longa para eu ser uma pessoa infeliz por causa do autismo. Eu posso ser infeliz até com uma opção de coisa. Mas por que por causa do autismo? Será que é tão ruim assim? Vamos analisar o autismo. E foi aí que eu comecei. Analisei tanto que eu virei especialista em autismo porque fiquei fascinada. Mas não dá para a gente acreditar em tudo que falam para a gente. Senão a gente vira aquela pessoa que a gente não é. A gente tem que Exato. descobrir quem sou eu, que mãe sou eu, que pessoa sou eu. E aí sim você faz a sua vida. Você começa montando, né, o seu esquema. Sem dúvida. Eu acredito assim que cada indivíduo é uma nova teoria. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tá lindo isso. Sabe? É onde Então, a está. gente tem que olhar no olho do nosso filho, independente da deficiência dele. Muitas vezes a mãe ela fica focada na deficiência e não na eficiência que ele tem. Isso, tudo que ele não Então, está fazendo. Então, mãe novinha, tá? Mãe de criança novinha, se você está vendo isso, experimenta, faz esse exercício hoje. Se você olha para o seu filho e sempre vê, mas ele está com 2 anos e não está falando, ele está com 3, não saiu da fralda, esquece o que ele não está fazendo e veja o que ele está fazendo que é legal. Quando é que você ri quando você está com ele? E investe nisso, começa a fazer as coisas com ele que deixam ele feliz, porque a criança feliz ela quer fazer mais, ela quer se superar também e quer mostrar para você que ela está orgulhosa, que ela gosta que você se orgulhe dela. E aí quando tudo começa, sabe, Adilson, assim, tipo abrir uma portinha para essa troca com a nossa criança autista. Faz isso durante um certo tempo. Para de ficar comparando com as outras crianças, comparar com criança neurotípica. Não uhum, compare o seu filho autista com neurotípicos. Não compare o seu filho autista com outro autista. Ele é mais autista que o filho da Marina. Ele é mais autista que. Não, também não compare. Ele é único. Ele é o seu filho. E você, a mãe, vai descobrir de que modo você pode tirar o melhor do seu filho, que com certeza ele tem. Não é, Adil? exato. Não, sem dúvidas. E eu acho que quando a mãe ela compara o filho dela com outro filho, ela também se compara com a outra mãe. Sim. E Ela está. aí, Eu não estou. Uma coisa assim. exato, exatamente. E aí eu fico pensando que muitas mães, elas acabam negligenciando aquilo que é mais verdadeiro dentro dela, que são os sentimentos. Uhum. Então, eu vejo, hoje, é impressionante como o sofrimento tem sido a porta de saída de muitas mães. Elas sofreram tanto que elas deram um basta. Sim. Às vezes, Fátima, algumas mães, por exemplo, que trabalham no meu grupo terapêutico, eu tenho que dar algum chacoalhão, sabe, para cair tudo aquilo que não pertence a ela, que não é dela. Porque às vezes a gente se confunde. Às vezes as mães se confundem com aquilo que elas fazem.
Porque ela vai se robotizando, porque ela lava, porque ela passa, porque ela dobra, porque ela enxuga, porque ela passa. Então, ela vai se coisificando e vai anulando os seus sentimentos, as suas emoções. Uhum. Vai se empobrecendo, vai se, vai se distanciando de si mesma. Chega um momento que ela não se enxerga, que ela não se percebe, que ela se toca, mas não consegue se sentir mais. E aí eu fico pensando como que essas mães deixaram a alma dela em algum lugar para se ocupar com muitas coisas fora dela. É. Aí é a hora de voltar, eu digo, para o interior do interior. Uhum. Sabe? Onde você vai ter que decidir ou analisar o que é importante na sua vida e o que é desimportante para a sua vida. Porque se você não entender os seus sentimentos, o outro está fazendo uma confissão, a outra pode estar fazendo uma confissão e você achar que é um julgamento. Sim. E a pessoa está falando dela, não está falando de você, mas como você não é comprometida, é engajada, não tem um autoconhecimento dos seus sentimentos, de quem você é e com as suas emoções, você entende que a pessoa está falando de você e não de si própria. Certo. Então, ah, eu acho que nesse processo, eu vejo que a Fátima, ela esteve sempre muito engajada e comprometida com aquilo que você sente, com as tuas intuições, com a tua percepção, nesse exercício que foi viver e vive hoje com o seu filho. Como que foi essas intuições, essas percepções, bom, eu acho que é isso, esse processo seu de sentir a vida, de sentir o mundo que o cerca. Então, Adilson, eu achei, em primeiro lugar, achei ótimo o que você disse, e eu queria dizer que nunca é assim uma escolha consciente, né, dessas mães de ficarem no sofrimento, de se vitimizarem, ou de ficarem no piloto automático, né? Como se eu Óbvio. faço isso, e a minha vida é assim mesmo, não tem jeito. E se unem, né, num grupo de mães que também reclamam demais. É quando Hum, eu também peço para quebrar esse círculo. Usa aquele grupo para desabafo e entra num outro, com pessoas que estão conseguindo aquilo que você quer. E não é nem em termos de inveja. Eu fazia isso quando o Edinho era pequeno, com mães mais velhas do que ele, que estavam naquela fase em que eles estavam melhorando, né? Ou estavam aprendendo, já sabia uma porção de coisa que a gente não sabia. E uhum. não era invejar, eu só falava, caramba, eu quero ser essa mãe. Eu queria rir, eu queria ter bom humor, eu queria, sabe, me sentir positiva. Então, eu queria exemplo. Sabe aquela coisa de você imita, até que vira uma arte? Ok, legal. Então, você fica perto de pessoas positivas ou que estão conseguindo aquilo que você quer e você vai aprendendo como é que você faz isso. E, ao mesmo tempo, não é que você não acolha, não fique também com aquelas pessoas que não conseguiram isso. E é por isso que eu circulo também em todos os tipos de grupos de mães que ainda não, né, não estão nesse processo de deixar o sofrimento, mas até de explicar que esse sofrimento não precisa necessariamente ser eterno. E o resto é o tempo de cada pessoa, Dilson, porque toda mãe vai ter o seu tempo de sentir essa necessidade. Chega. Sabe quando Chega. a pessoa que já fumou, eu parei de fumar há 15 anos, eu fumava, e de repente eu falei, sabe o quê? Chega, não quero mais, enchi o saco, não vou fumar. Então é isso, você largar alguma coisa, um vício, algo que você não quer, porque você sabe que não é bom para você. E aí é quando a pessoa começa mesmo a evoluir. A gente está falando de autismo, mas se a gente levar para o espectro da humanidade, é assim com qualquer ser humano, né? Vai mudando o tipo de sofrimento, mas a atitude do ser humano em relação ao motivo do sofrimento é essa. Ele se acostumou com uma atitude que ficou normal. É a zona de conforto desconfortável. E para sair dela, vai ter que ser feito algum trabalho. Às vezes, realmente, com apoio profissional de um psicólogo, né? Que
faz as perguntas certas, vai no X da questão. Às vezes, com aquela coisa, né, que uma pessoa que quer largar um vício tem, chega, acabou. Exato, Como é que eu vou fazer isso? exato. Então, comigo foi assim. Eu cheguei num ponto, quando a gente tinha 4 anos, do chega, eu agora vou cuidar de mim, eu vou ficar forte para ser forte para ele, Hum, porque se ele for piorando, eu não sabia se ele ia melhorar ou piorar, né? Se ele for demonstrando comportamento autista pior, cada vez, né, pior, o que vai acontecer? Eu vou sucumbir? Eu vou definhar, morrer? Não, eu tenho que ficar forte. E aí eu fui tentando achar o modo de eu ficar forte. E aí a gente vai descobrindo, nossa, uma opção de coisa bacana. eu acho que o que você está nos ensinando hoje nessa live é que você olhou para você, viu que você precisava ser, e aí você não aceitou mais o desrespeito, a desvalorização, eu não aceito mais essa depreciação, sabe? Eu não aceito mais a me negligenciar, e você também se colocou como prioridade. Então, Isso. às vezes é isso, né? Eu posso dar um exemplo? Por Olha, favor. o que eu já começo o meu livro falando assim, que sempre, o meu livro está em holandês, que sempre, depois desses anos todos de autismo, sempre me impressiona, até hoje, quando eu falo, né, que meu filho é autista, a pessoa, o desconhecido, faz: "Oh, eu sinto muito", sabe? Como se o meu filho tivesse câncer, como se fosse algo terminal, e mesmo que fosse câncer, né? Mas como fosse algo assim, o fim do mundo. E aí eu até acho, não é engraçado, mas eu acho curioso como a sociedade acredita mesmo que uma criança com autismo é para se dar os pêsames. E eu sei que tem muitos pais e mães que podem estar assistindo também e que acham que o peso, né? Aquele texto que eu falei sobre amar ou odiar o autismo. E Ok. sentimento é legítimo, não tem nada errado. Você pode amar, você pode odiar. Mas a imagem de que já se deve ter pena daquela pessoa porque o filho é autista é algo que a gente pode mudar. As mães autistas mais velhas, que já estão. E eu não digo nem que é porque o Edinho está bem, mas é porque eu tenho mais experiência de vida, porque a minha amiga Cláudia Moraes, por exemplo, mãe, presidente da Reunida, mãe do Gabriel, autista severo, pessoa super bem resolvida, ela não tem problema algum com autismo. Então, não é nem o grau, nem a dificuldade do autista, é como a gente se sente. Adilson, eu sou a advogada do meu filho, eu sou a marqueteira do meu filho. Se o marqueteiro do seu filho já começa a chorar e se sentir vítima, né? Quem vai comprar o produto já Ô, entende. Fátima, eu digo assim, olha, se o terapeuta do teu filho não conhecer a mãe que você é, não serve para ser o terapeuta do seu filho. Verdade. O Não, terapeuta que não aprecia a mãe não serve para cuidar do filho, para ensinar o filho, para tratar o filho, para viver com o filho. sim. Sabe? E isso não quer dizer que ele tem que viver uma vida inautêntica. Não vou fingir que gosto dessa pessoa para mim. Não, mas a mãe sente isso, ela percebe isso. E eu acho que tem que valorizar esses sentimentos e essas emoções que estão sendo negligenciadas. Ah, obrigada por isso, Adilson. Adorei o que você disse. Muito bom e muito obrigada, porque muitas vezes, e eu acho que na minha época foi mais fácil, eu ouvi uma pessoa com autismo leve falando, nossa, o Edinho já tinha 15 anos, foi quando, né, mais ou menos uns de 10 anos para cá, digamos assim, os autistas, no grau bem leve, começaram a falar, a palestrar. E eu aprendi demais com eles, mas muito mesmo, todos nós aprendemos. Mas como mãe, eu sei que muito desse espaço que eles estão tendo hoje vieram com as mães velhas, né? Que abriram esse espaço para eles através das nossas associações. Então, é importante, sim, ouvir todo mundo. É importante ouvir os autistas,
os pais, as mães, os ativistas, os profissionais. Eu acho que é esse trabalho de equipe da comunidade que vai derrubar esses mitos, né, que existem, que vai ajudar todas as famílias que hoje estão recebendo o diagnóstico a não precisarem mais chorar como eu chorei, né? Não precisa rir, pular e ficar contente da vida, mas encarar como algo real. Que ter uma criança com autismo hoje em dia é uma em 54 possibilidades, né? Uma em 54 são autistas. Então, vamos encarar como algo normal, como algo real. E não mais com medo, com depressão e com essa constante sensação que algumas pessoas realmente carregam, famílias de autistas carregam para o resto da vida, de que tiveram o maior azar do mundo, né? E não é assim. A vida Fátima, é a vida. eu amei. Obrigado por cada palavra, obrigado por ter nos ensinado a viver através da sua vivência, através da tua experiência. Eu falaria aqui mais uma hora com Ah, você, muito tranquilo, mas o Instagram está avisando que nós temos menos de 5 minutos. sim, eles vão. Eu me sinto muito privilegiado, obrigado. Sempre que eu falo com você, eu sou muito bem recebido e atendido. E obrigado por ser quem você é, obrigado pela sua participação ativa na tua vida e com a vida do próximo. E eu espero que possa surgir várias Fátimas Quantes e que a gente possa se conectar e essa conexão possa alcançar o Brasil, a Holanda, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suíça, que a gente se forme uma rede sadia, saudável e comprometida com a vida, com a alma humana. Um beijo de verdade. Amém, Adilson. Muito obrigada. Eu te agradeço. Eu digo a mesma coisa, né? Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que entende demais do que você fala, um psicólogo muito apaixonado pela sua profissão, muito amigo das mães, pensamentos excelentes, uma cabeça mesmo fora da caixa. E pode sempre contar comigo para qualquer coisa, como, né, hoje, esse momento tão especial. Vou compartilhar também a live com o pessoal que não pode ver de manhã. Para vocês no Brasil, né, é um horário difícil, mas aqui já são 5 da tarde, então te agradeço muito. Agradeço a todos vocês que apareceram. É sempre impossível parar para dar um beijo a todos, mas todos que estiveram aí têm o meu agradecimento. Adilson, continua inspirando, continua ajudando as mães. Você é necessário. Obrigado. Beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, queridos.